Agora sim, Bom Dia Política. Deixa eu dar bom dia aos nossos queridos que estão com a gente na manhã desse 1º de maio, Dia do Trabalhador. Começando dando bom dia para a rainha do Twitter no Piauí, Cíntia Lages, nesse Verde Esperança, hoje, Dia do Trabalhador. Cíntia, bom dia! A Cíntia escutou a minha abertura? Não, agora sim. Ah, eu fiz uma abertura tão empolgada aqui. Não, desculpa, eu estava no meio de um concurso de Miss Universo aqui lendo, mas é aquela coisa, sempre uma emoção, né? É, sempre uma emoção. Sempre. Bom dia, Cíntia Lages, a rainha do Twitter do Piauí, nesse Verde Esperança no Dia do Trabalhador. Oh, pois é, né? É o que nos resta. Nossa. Bom dia, Poliana Oliveira, a menina veneno. Bom dia, Elcio. Bom dia, Cíntia. A França já está com a gente também, os nossos telespectadores e ouvintes. Dia do Trabalhador é assim, a gente traduz trabalhando. Isso é verdade. Bom dia, Francis Teixeira, a grife do jornalismo político do meu norte do Brasil. Bom dia, Yeldson, Cíntia, a Poliana e toda a audiência. Hoje o time completo aqui no Bom Dia. Time completo, feriado e trabalhando. Vamos começar então com Cíntia Lages. O que é que esquenta na manhã desta segunda-feira no Dia do Trabalhador no Twitter, Cíntia? Olha, Yeldson, antes do Twitter, eu queria, se você me permite, só falar assim, porque no final de semana circulou a informação de que o deputado estadual Fábio Novo iria desistir de disputar a prefeitura de Teresina, iria desistir de tentar ser o candidato do PT à prefeitura de Teresina. Eu perguntei para ele se essa história procedia, né? Eu ouvi isso de um deputado, de um colega do Fábio, não de partido, mas de um colega do Fábio. Ele disse o seguinte, que no dicionário dele não tem a palavra desistir, que ele tem as melhores condições no momento, demonstrada pelas pesquisas, e que, se possível, ele vai usar todos os meios possíveis e democráticos do Partido dos Trabalhadores, incluindo as prévias, que nem todo mundo defende, né? Dentro do PT, nem todo mundo defende. Aí ele disse o seguinte, sei que existe o desejo para que eu desista, mas essa palavra não está no meu dicionário, muito menos em um cenário onde reúno as melhores condições. Vou até o fim, disse o Fábio Novo. Eu só não quero acreditar que isso é fogo amigo. Que é o quê? Fogo amigo. Não era do partido. Não, o deputado que falou não era do partido. Mas pode ter sido a pedido de alguém do partido? Não, eu escutei por acaso. Por acaso. Jornalista sabe como é, né? A gente... Eu imagino. A Poliana Oliveira, a menina veneno. Qual é o veneno do dia nessa segunda? E Yeldson, olha, eu vou trazer a situação lá no Progressistas, tá? Porque a gente vê essa definição, esse trabalho de definição da candidatura de oposição, essa oposição ligada ao ex-ministro Ciro Nogueira, senador, e lá dentro do PP tem uma briga que parece assim, na minha opinião, uma briga desnecessária, porque o partido tem 3 nomes, tem Bárbara do Firmino, tem Joel Rodrigues e tem o ex-senador Eumano Ferreira disputando aí quem vai concorrer. Pelas pesquisas que a gente tem visto, parece que o nome lógico seria o da deputada Bárbara do Firmino, mas esse não é o consenso. Joel vai continuar brigando, tem uma fala dele aí, e Yeldson vai querer sim concorrer. Vamos ouvir. Dentro do partido. Não está definido, não tem essa clareza. Nós estamos dialogando porque foi colocado o meu nome, o nome do Eumano e o nome da Bárbara. Lógico que Bárbara é uma jovem que carrega consigo um grande legado, né, do seu pai, que foi um grande gestor de Teresina, tem realmente uma desenvoltura muito boa, tem feito um grande trabalho, isso é muito importante para o nosso partido, saber que tem bons nomes e aí logo nós não vamos demorar a ter essa definição, apresentar esse nome e autorizar esse nome a dialogar com os outros. Agora vamos para o veneno dessa história. Olha, as informações de bastidores é que dão conta que Rafael Fonteles trabalha forte e duramente para ter Bárbara na chapa. É isso, Yeldson, cada vez mais essa demora do Progressistas em decidir
pelo nome, que, como eu disse, na minha opinião, seria óbvio, da deputada, vai colocando ela nos braços de outras forças políticas e o PT está muito interessado. Eu já tinha levado lá para o Jogo do Poder, Rafael, no dia lá da posse dos deputados, teve uma conversa com Bárbara, uma conversa reservada, uma conversa rápida, então não é de hoje que o Palácio de Karnak trabalha essa aproximação. É complicado porque ela está presa ao partido e por questões de fidelidade, para manter o mandato, ela teria que permanecer no Progressistas, mas essa demora pode empurrar a Bárbara nos braços do PT e a gente já conjecturou essa possibilidade de, quem sabe, ela até renunciar se ela tiver a perspectiva de um apoio como o do Palácio de Karnak. Vamos lá então, Francis Teixeira. Isso, inclusive, sobre o tópico da Apoliana, a Bárbara do Firmino, ela teria indicado ali dentro do Progressistas que não teme perder o mandato, sair do partido e perder o mandato. O foco dela realmente é ser candidata a prefeita de Teresina. Inclusive, o pai dela, Firmino Filho, já renunciou, já deixou o mandato, concorreu como vereador posteriormente, aí retomou a prefeitura de Teresina. Então, a Bárbara, ela parece ter coragem suficiente para que, caso seja necessário, saia do PP, perca o mandato de deputado estadual e concorra à Prefeitura de Teresina. Nessa semana, Yeltsin, amanhã tem uma discussão muito importante, que é a votação referente à PL das fake news. O projeto de lei que já está em fase final de discussão na Câmara dos Deputados vai à votação amanhã, caso não tenha aí nenhum movimento de última hora. E, inclusive, as Big Techs, as plataformas encamparam nesse final de semana uma campanha ferrenha para barrar essa PL das fake news. Está, inclusive, o print do Google, indicando que essa PL seria danosa. Também no Spotify, durante todo o final de semana, nos anúncios do Spotify, havia um anúncio referente à PL das fake news para que os usuários dessa plataforma pressionassem os deputados a votar contra esse projeto de lei. E o que essas Big Techs, essas plataformas querem? Elas querem que essa discussão seja ampliada, que haja uma modificação no texto desse projeto de lei, mas o fato é que já está pronto para a votação amanhã. Mas já há lá em Brasília um movimento que sinaliza que o governo pode pedir para essa votação ser postergada, porque não teria os votos suficientes para a sua aprovação. Então, o lobby, Yeltsin, está realmente muito grande. Cíntia, chama muita atenção essa narrativa do final de semana, né? O diretor do Google vir a público, dar declarações, né? Esses anúncios no Spotify. Qual o propósito disso tudo, Cíntia? O propósito é evitar que o projeto passe. Há um lobby muito grande das plataformas que estão aliadas nesse momento à extrema-direita, eu diria até mundial, não só brasileira, porque a influência dessas plataformas, obviamente, não é só dentro do país. E eles têm um negócio que ganha muito dinheiro e é claro que eles não querem perder essa boquinha. Bocona, né? Bocona, uau, é uma cratera, na verdade, né? Enorme. Eles não querem, então há uma briga aí muito grande e a questão política, no Brasil, né, os bolsonaristas são contrários. Eu vi uma série de tweets da ex-deputada Janaína Pascoal apelando para os jornalistas, para que os jornalistas não apoiassem a PL, porque quando alguém fosse demitido, ia buscar emprego na plataforma, assim, uma coisa tosca, sabe? Totalmente. Assim, não, um negócio assim, a gente fica imaginando uma pessoa como aquela, uma jurista, né, professora de Direito da USP, mas enfim, fazer esse apelo aos artistas, aos jornalistas para que não apoiem. E é uma discrepância, assim, porque o que eu vi também esse final de semana nos TikToks da vida, né, da extrema-direita, da direita, é a narrativa de dizer, olha, vocês serão proibidos de ter opinião, de liberdade de expressão. Quando, na verdade, a PL é justamente para conter fake news, para não disseminação de ódio, não disseminação de mentiras. É justamente para isso, para punir, né, quem faz isso, né, Cíntia? Então, exatamente, só que o Brasil, infelizmente, é palco de muita desinformação hoje. Então, grande parte das pessoas sequer sabe o que é essa PL, sequer se debruçou
para ver esse projeto. Então, fala qualquer coisa que ouve, replica aquilo que está escutando e fica por isso mesmo. É isso aí. Vamos lá, minha querida Poliana Oliveira, menina veneno, o próximo veneno do dia. Vou trazer aí a situação do União Brasil e Eldson. O partido tem tentado se aproximar do Palácio da Cidade, já tem indicações lá no governo do prefeito Doutor Pessoa, mas a sinalização do presidente estadual, Marcos Elvas, é de que o partido terá candidatura em Teresina. Inclusive lá no evento da convenção estadual, teve climão lá. Rony Lustosa, que é o principal defensor dessa aliança com o prefeito Doutor Pessoa, apareceu, defendeu que é preciso discutir essa questão no momento certo, mas o que Marcos Elvas disse é que a chance de União Brasil se juntar ao prefeito Doutor Pessoa num palanque ano que vem é de menos 1 bilhão, ou seja... Zero. Praticamente Fora, nenhuma possibilidade. Então, aí como é que vai ficar o espaço do partido na gestão, se o prefeito Doutor Pessoa vai ter alguma reação diante dessa declaração do diretório estadual, e lá o nome mais cotado, o nome óbvio, é o do ex-prefeito Silvio Mendes. Aliás, eu tenho notado, inclusive, o prefeito Doutor Pessoa muito ausente ali das redes sociais, você não tem visto quase que nada. Ele está recebendo algumas pessoas na residência dele, por conta desse problema que ele teve de fato no pé, está impossibilitado de fazer agendas públicas, não pode colocar o pé ainda no chão, e aí o contato que ele está tendo é de fato com os vereadores que vão lá tratar de algumas questões específicas, com os secretários, então está mais na dele. O que me chamou muita atenção enquanto esses espaços estão ansiosos, quem cabeçou o final de semana inteiro também foi o doutor Vinícius, né? Visitando periferia, visitando zona rural. Muito presente. Agenda de pré-candidato. Os pré-candidatos já estão colocando os seus blocos na rua, né? Se muita gente achava que a gente só ia ver isso no ano que vem, mas esse processo está bastante antecipado. E não só o doutor Vinícius, mas outros candidatos também têm feito o expediente de ir às comunidades, ir aos mercados, fazer essas visitas já porque está todo mundo tentando se viabilizar primeiro internamente. Essa antecipação, Francis, pode trazer um problema para o doutor Pessoa, de alguma forma? Pode, Eldson, porque esses nomes eles passam a se tornar ainda mais conhecidos. E a gente sabe que uma eleição para a prefeitura ela acontece muito dentro da comunidade. Os líderes comunitários, a articulação desses líderes e esses pré-candidatos já têm buscado essa ponte. Não só o doutor Vinícius, mas também os demais pré-candidatos do PT, a própria Bárbara do Firmino, Marcos Aurélio Sampaio, todos eles têm se movimentado bastante. O que a gente vê cada vez mais nas eleições é essa antecipação, porque ela tem dado certo. E, Eldson, com o doutor Pessoa, a antecipação deu certo. Ali em 2019, ele já se colocava como candidato a prefeito de Teresina. E na eleição em si, em 2020, desde o início ele despontou como favorito. O ex-presidente Jair Bolsonaro, também antes da eleição de 2018, já tinha um trabalho em campo muito grande, se colocando como nome possível para a eleição presidencial. No caso do Piauí, Rafael Fonteles também foi ali colocado no próprio Piauí, passou a se tornar mais conhecido, visitar os municípios. Então, essa antecipação faz muita diferença, Elson. Bom, Cíntia, e ontem nós tivemos o presidente Lula em rede nacional, não é? Anunciando o salário mínimo com aquele reajuste, lá passou para 1.320, está valendo, e também uma isenção do imposto de renda para quem ganha R$ 2.400, né? Hoje, o salário era de 1.302, né? Isso. 1.302. Assim, é pouco, né? Muito pouco. Aí o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, já anunciou um salário mínimo maior, então a gente tem de novo essa disputa, né? Assim, 3 meses de governo e a gente já tem aí, você está vendo as imagens sobre o novo salário mínimo, que traz uma melhoria, né? Esse reajuste, ele se adequa à taxa de inflação e é um ganho real para o trabalhador. Não é muita coisa, né? Num país de tantas desigualdades, a gente viu uma pesquisa da Oxfam mostrando que em 2022 os salários dos brasileiros reduziram 7%, quando no mundo a redução média foi de 3%. Então, 2022 foi um ano terrível para os trabalhadores brasileiros. Esse legado de Jair Bolsonaro ainda vai levar muito tempo para ser apagado. Não vai ser só
com esse salário de R$ 1.320. Aliás, por falar em Jair Bolsonaro, amanhã, Yeltsin, vai chegar aqui no Brasil, vou pegar aqui o nome dela, é a primeira vez que o Brasil vai receber a visita de um representante da ONU que tem como mandato investigar riscos de genocídio entre a população. É a queniana Alice Waimiru. O que é que isso sinaliza? Isso sinaliza que as denúncias contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Internacional de Haia tendem a ser aceitas. Ele é acusado de desmontar políticas indigenistas e por suspeita de crimes contra essas populações. Então, hoje o jornalista Jamil Chad está dizendo, ele ouviu 3 fontes, que essas denúncias devem ser aceitas pelo Tribunal Penal. Aí a coisa fica um pouco mais difícil para o ex-presidente. E ontem ele estava em plena campanha, né? Não sei para que, Apoliana, mas estava. E Yeltsin, ele está tentando aí manter viva essa direita mais radical aqui no país, que ele tem como esses apoiadores. Ainda está vivo esse movimento, apesar de mais diminuto, né, nos últimos meses, até mesmo em consequência do que aconteceu de 1º de janeiro até aqui, o 8 de janeiro, o caso das joias. Então, Bolsonaro está tentando manter pelo menos aquela massa mais radical. Ao seu lado, né? Então, assim, ele precisa fazer essa construção de 2026, mesmo que haja a incerteza se ele possa ou não. Último tópico, Apoliana. E eu vou trazer aqui uma matéria que já está bastante comentada aqui no Twitter, que é sobre a situação dos presidentes, né, das casas legislativas, Arthur Lira e Pacheco. Os dois aqui, segundo o Globo, deixaram de se falar, já não se falam mais, os dois líderes. A gente viu o acirramento ficou maior naquela discussão sobre as MPs, né, a tramitação, como é que deveria acontecer. E agora, segundo o Globo, os dois já não se falam mais. É ruim para o Brasil, né? A gente sabe que as matérias elas precisam tramitar nas duas casas, então no momento em que o governo Lula ainda não conseguiu avançar na pauta propositiva, ter os dois presidentes dos legislativos se digladiando é complicado. Feliz feriado para você. Obrigada, estou indo para a rua já. Menina Veneno. Tchau, Cíntia, obrigado, feliz feriado. Obrigada. Tchau, Francis, feliz feriado. Bom feriado para você, tá?